Você já parou para pensar como um oceano inteiro pode desaparecer e no lugar dele nascer o maior deserto quente do planeta? Essa não é uma metáfora exagerada, nem uma hipótese distante. É a realidade profunda e quase inacreditável da história da Terra. O que hoje conhecemos como Saara, uma extensão colossal de areia, calor extremo e silêncio quase absoluto, já foi um dos ambientes mais vivos, férteis e dinâmicos do mundo. Um território onde rios serpenteavam livremente, onde lagos gigantescos refletiam o céu, onde animais de grande porte circulavam em abundância e onde seres humanos construíam suas vidas, seus rituais e suas primeiras organizações sociais. Mas então surge a pergunta que muda tudo. Como esse paraíso desapareceu? O que aconteceu para transformar vida em vazio, água em poeira e movimento em estagnação? Essa história não começa com o deserto. Pelo contrário, ela começa com vida, com abundância, com equilíbrio. E é exatamente isso que torna essa narrativa tão inquietante. Porque o Saara não nasceu seco. Ele se tornou seco. E essa transformação não aconteceu de forma repentina, como um desastre isolado, mas sim como um processo lento, quase invisível para aqueles que viviam ali. Geração após geração, as mudanças foram acontecendo. Pequenas alterações no clima, mudanças nos padrões de chuva, variações sutis na temperatura. Até que em algum momento, o ponto de equilíbrio foi ultrapassado. E o que antes era um ecossistema vibrante, começou a entrar em colapso. Agora imagine viver nesse momento. Imagine nascer em um lugar onde há água, caça, vegetação, e ao longo da sua vida, perceber que tudo isso está desaparecendo. Os rios começam a encolher, os animais se tornam mais raros, a vegetação perde força, o solo endurece, e o que antes era previsível, começa a se tornar incerto. Essa não é apenas uma mudança ambiental, é uma transformação que atinge diretamente a sobrevivência, a cultura, a identidade e o futuro de todos que dependiam daquele ambiente. Mas o mais intrigante é que por muito tempo, essa história ficou enterrada, literalmente. Sob camadas e mais camadas de areia, existiam pistas de um passado completamente diferente. Pinturas rupestres, mostrando animais que hoje não poderiam sobreviver ali. Vestígios de antigos lagos. Ferramentas humanas espalhadas por regiões que hoje são completamente inóspitas. Era como se o próprio deserto estivesse escondendo um segredo que só começou a ser revelado quando a ciência moderna decidiu olhar para aquele vazio com mais atenção. E então veio a descoberta que mudou tudo. O Saara já foi verde. Não apenas em pequenos pontos isolados, mas em uma escala gigantesca. Um verdadeiro mosaico de vida, que se estendia por milhares de quilômetros. Essa revelação não apenas reescreveu a história do deserto, mas também levantou uma série de novas perguntas. Se o clima da Terra foi capaz de mudar tanto no passado, o que impede que isso aconteça novamente? Será que estamos vivendo neste exato momento processos semelhantes, só que em outras regiões do planeta? Essa introdução não é apenas sobre o passado, é sobre conexão. Porque entender o que aconteceu no Saara é, de certa forma, entender como o próprio planeta funciona. É perceber que a Terra não é estática. Ela respira, se transforma, se reorganiza. E em muitos casos, essas mudanças acontecem de forma silenciosa, sem que a maioria das pessoas perceba o que está em curso. Ao longo desta jornada, você vai descobrir que o deserto não é apenas um lugar vazio. Ele é um arquivo, um registro vivo, ou melhor, um registro enterrado, de ciclos climáticos, de adaptações humanas, de colapsos e recomeços. Cada duna pode esconder uma história. Cada camada de areia pode guardar evidências de um mundo que já existiu, mas que foi completamente transformado pelo tempo. E talvez o mais desconfortável de tudo isso seja perceber que muitas dessas mudanças não foram causadas por eventos únicos ou catastróficos. Elas foram resultado de processos naturais, lentos, contínuos e inevitáveis dentro da lógica do planeta. O tipo de transformação que não chama atenção no início, mas que ao longo de milhares de anos, redefine completamente o ambiente. Agora, existe um detalhe que torna essa história ainda mais poderosa.
Diferente de muitos outros eventos da história natural, o Saara não apenas mudou o ambiente, ele mudou o destino humano. À medida que a região se tornava mais seca, populações inteiras foram forçadas a migrar. Rotas foram criadas. Novas civilizações começaram a surgir em outras regiões. Em outras palavras, o deserto não apenas destruiu, ele também redirecionou a história. Isso significa que, de certa forma, algumas das maiores civilizações da humanidade só existem como resultado direto dessa transformação. O que hoje vemos como um ambiente hostil e vazio, já foi, no passado, um ponto de partida, um gatilho para mudanças que moldaram culturas, sociedades e até estruturas políticas que influenciam o mundo até hoje. E é exatamente por isso que essa história precisa ser contada com atenção. Porque ela não é apenas sobre areia, não é apenas sobre calor, é sobre tempo, sobre transformação, sobre como pequenas mudanças podem gerar consequências gigantescas. E acima de tudo, é sobre como o passado da Terra pode nos ajudar a entender o futuro. Ao longo das próximas horas, você vai atravessar milênios de história. Vai acompanhar o nascimento, o auge e o desaparecimento de ambientes inteiros. Vai conhecer evidências que desafiam a percepção comum sobre o deserto. E vai começar a enxergar o Saara não como um fim, mas como um processo em constante evolução. Porque no fundo, a pergunta que guia toda essa jornada não é apenas como o Saara se tornou um deserto. A pergunta real é muito mais profunda, e talvez mais desconfortável. Se isso já aconteceu antes, o que garante que não está acontecendo de novo, em algum outro lugar, neste exato momento? E enquanto você escuta essa história, talvez comece a perceber algo que passa despercebido pela maioria das pessoas. O mundo ao nosso redor parece estável, previsível. Mas a verdade é que ele está em constante transformação. E assim como aconteceu no Saara, essas mudanças podem estar acontecendo agora, de forma lenta, silenciosa e absolutamente inevitável. Para entender o Saara como ele é hoje, é preciso abandonar completamente a imagem moderna de um deserto infinito e silencioso. É preciso voltar no tempo, muito tempo. Cerca de 10.000 anos atrás, ao final da última era glacial, o planeta passava por uma transição profunda. O gelo recuava lentamente, os oceanos se reorganizavam, e o clima global começava a encontrar um novo equilíbrio. Foi nesse cenário que uma das transformações mais impressionantes da história da Terra começou a se desenhar: o nascimento do chamado Saara Verde. Mas essa transformação não aconteceu por acaso. Ela foi resultado de um fenômeno astronômico sutil, porém poderoso: a variação na inclinação do eixo da Terra, combinada com mudanças na sua órbita ao redor do Sol. Esses ciclos, conhecidos como ciclos de Milankovitch, alteram a distribuição da radiação solar ao longo do planeta. E naquele período específico, essas variações intensificaram drasticamente as monções africanas. O que isso significa? Significa que enormes massas de ar úmido, carregadas de chuva, passaram a avançar muito mais ao norte do que avançam hoje. E foi assim que o impossível aconteceu. Regiões que hoje são completamente áridas começaram a receber chuvas regulares. O solo, antes seco, começou a absorver água. E pouco a pouco, a paisagem começou a mudar. Primeiro surgiram pequenas áreas verdes. Depois, essas áreas se expandiram. E ao longo de milhares de anos, o que se formou foi um dos ambientes mais surpreendentes da pré-história. Um Saara coberto por savanas, lagos e rios. Mas não estamos falando de pequenas poças de água ou vegetação isolada. Estamos falando de sistemas inteiros, lagos gigantescos, alguns com dimensões comparáveis aos maiores lagos atuais. Um dos exemplos mais impressionantes é o antigo Mega Chade, que já chegou a ser dezenas de vezes maior do que o atual Lago Chade. Esse corpo d'água sustentava uma enorme diversidade de vida, funcionando como um verdadeiro centro ecológico, em pleno coração do continente africano. E onde há água, há vida. A fauna que habitava o Saara nesse período é quase impossível de imaginar quando olhamos para o deserto atual. Hipopótamos, crocodilos, elefantes, girafas e antílopes
percorriam essas terras. Predadores seguiam suas presas. A vegetação era suficiente para sustentar cadeias alimentares complexas. Era um ambiente dinâmico, pulsante, em constante movimento. E naturalmente, o ser humano estava lá. Os primeiros grupos humanos que habitaram o Saara Verde não eram civilizações no sentido tradicional que conhecemos. Eles não construíam cidades monumentais, nem deixavam registros escritos. Mas isso não significa que eram simples. Pelo contrário. Eram sociedades profundamente conectadas ao ambiente, capazes de se adaptar, de se organizar e de sobreviver em um território que, embora fértil, ainda apresentava desafios. Esses grupos eram, em sua maioria, caçadores-coletores, mas, ao contrário da imagem comum de sobrevivência rudimentar, eles desenvolveram estratégias sofisticadas de interação com o meio ambiente. Seguiam padrões migratórios de animais, conheciam os ciclos das chuvas, identificavam áreas mais férteis e utilizavam recursos naturais de forma eficiente. E talvez a maior prova disso esteja nas marcas que deixaram. Espalhadas por diversas regiões do Saara, existem pinturas rupestres que contam uma história silenciosa, mas extremamente reveladora. Nessas pinturas, vemos cenas de caça, rituais, danças e, o mais surpreendente, animais que hoje não poderiam sobreviver ali. Hipopótamos em rios, bovinos pastando em áreas verdes, seres humanos convivendo com um ambiente completamente diferente do atual. Essas imagens são mais do que arte. Elas são registros de uma época em que o Saara, o deserto de hoje, era um lugar cheio de vida. Testemunhos diretos de um mundo perdido. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Algumas dessas representações mostram não apenas a relação com a natureza, mas também indícios de domesticação de animais e possíveis formas iniciais de organização social mais complexa. Isso sugere que mesmo antes do surgimento das grandes civilizações, já existiam no Saara estruturas sociais em desenvolvimento. Agora, imagine o impacto disso. Estamos falando de um território que hoje é visto como uma barreira natural, um obstáculo, um vazio entre regiões habitáveis. Mas naquele período, o Saara era o oposto disso. Ele era uma ponte, um corredor de circulação, um espaço onde grupos humanos podiam se deslocar, trocar experiências, compartilhar conhecimento e possivelmente influenciar o desenvolvimento cultural uns dos outros. Isso muda completamente a forma como entendemos a pré-história africana. Porque ao invés de populações isoladas, temos um cenário de conexão, um ambiente que favorecia o contato humano, a mobilidade e a troca. E isso pode ter tido um papel fundamental no desenvolvimento de culturas que mais tarde dariam origem a civilizações mais estruturadas. Mas como toda fase de equilíbrio na história da Terra, isso não duraria para sempre. Mesmo durante o auge do Saara Verde, o planeta continuava em movimento. Os mesmos ciclos astronômicos que haviam trazido as chuvas começariam lentamente a se inverter, e o que antes favorecia a umidade começaria pouco a pouco a reduzir a intensidade das monções. No início, essa mudança era quase imperceptível. As chuvas ainda vinham, os rios ainda corriam, a vida ainda prosperava, mas havia sinais. Pequenos sinais. Intervalos mais longos entre as estações chuvosas. Redução no volume de água em certos lagos. Alterações na vegetação. Para um observador casual, nada parecia fora do normal. Mas ao longo de gerações, tudo começou a mudar. E talvez esse seja o aspecto mais fascinante, e ao mesmo tempo mais inquietante, dessa fase da história do Saara. Porque não houve um momento exato em que tudo acabou. Não houve um evento único, uma catástrofe repentina. Houve sim um processo, lento, progressivo, quase silencioso. E é exatamente isso que torna essa transformação tão poderosa, porque ela revela algo fundamental sobre o planeta em que vivemos. As maiores mudanças nem sempre acontecem de forma abrupta. Muitas vezes, elas se constroem aos poucos, até que quando percebemos, o mundo já não é mais o mesmo. E no caso do Saara, esse processo estava apenas começando. As comunidades humanas,
que antes prosperavam em meio à abundância, começariam a enfrentar desafios cada vez maiores. Recursos se tornariam mais escassos, áreas antes habitáveis começariam a se tornar instáveis, e pouco a pouco, a necessidade de adaptação deixaria de ser uma escolha e se tornaria uma questão de sobrevivência. Mas isso já é o início de uma nova fase da história. Uma fase onde o equilíbrio começa a se romper, onde decisões precisam ser tomadas, onde caminhos precisam ser escolhidos, e onde o destino de povos inteiros começará a ser redefinido pela força invisível do clima. À medida que os séculos avançavam, o Saara deixava de ser apenas um ambiente fértil, para se tornar um verdadeiro palco de transformação humana. O que antes era apenas sobrevivência começou lentamente a se tornar organização. As populações que habitavam esse vasto território não estavam apenas reagindo ao ambiente. Elas estavam aprendendo a moldar sua existência dentro dele. E isso marcou o início de um período que pode ser descrito como o auge funcional do Saara, enquanto espaço de vida, conexão e desenvolvimento. Durante esse período, o Saara ainda mantinha grande parte de sua vitalidade ecológica. As chuvas, embora já apresentassem sinais de irregularidade, ainda eram suficientes para sustentar áreas extensas de vegetação. Lagos e rios continuavam presentes, ainda que em processo gradual de retração. Esse cenário permitia que diferentes grupos humanos não apenas sobrevivessem, mas também se desenvolvessem culturalmente. E esse desenvolvimento não aconteceu de forma isolada. O Saara, nesse momento, funcionava como uma grande rede aberta. Diferentes grupos se deslocavam ao longo do território, seguindo padrões sazonais, explorando novas áreas, estabelecendo contatos. Essa mobilidade constante favorecia a troca de conhecimento, de técnicas e até de crenças. Era um ambiente onde ideias podiam circular, algo essencial para qualquer forma de evolução social. Com o tempo, essas trocas começaram a gerar padrões mais definidos. Certas regiões passaram a ser ocupadas de forma mais frequente. Áreas próximas a fontes de água se tornaram pontos estratégicos, e aos poucos, começaram a surgir sinais de algo mais estruturado. Comunidades semi-estáveis, com práticas cada vez mais consistentes. Um dos aspectos mais importantes dessa fase foi o avanço na domesticação de animais. Evidências arqueológicas indicam que grupos humanos começaram a criar e manejar rebanhos, especialmente bovinos. Isso representou uma mudança significativa. Porque ao domesticar animais, essas populações deixavam de depender exclusivamente da caça. Passavam a ter uma fonte mais previsível de alimento, mobilidade e até status social. E isso muda tudo. A domesticação não é apenas uma técnica, é um divisor de águas na história humana. Ela permite planejamento, permite acúmulo, permite diferenciação entre grupos, e no contexto do Saara, ela surge em um momento crítico, justamente quando o ambiente começava a se tornar menos previsível. Ao mesmo tempo, outras práticas começavam a se desenvolver. O uso mais refinado de ferramentas, a construção de estruturas simples, a organização de espaços de convivência. Tudo isso indica que essas populações estavam entrando em uma fase de maior complexidade social. Mas talvez o elemento mais fascinante desse período seja a forma como essas sociedades lidavam com o ambiente. Ao contrário da ideia moderna de dominar a natureza, esses grupos operavam em um modelo de adaptação profunda. Eles observavam, aprendiam, ajustavam seus comportamentos de acordo com os ciclos naturais, sabiam quando migrar, onde encontrar água, como aproveitar os recursos disponíveis, sem esgotá-los rapidamente. Era um equilíbrio delicado, mas funcional. E por um tempo, esse equilíbrio sustentou um sistema surpreendentemente eficiente. Mas enquanto tudo isso acontecia na superfície, algo mais profundo estava em curso. As mudanças climáticas que haviam começado de forma sutil, agora se tornavam mais perceptíveis. As monções, que antes traziam chuvas regulares, começavam a enfraquecer de forma mais consistente. O avanço da aridez já não era apenas uma tendência distante.
ele começava a impactar diretamente o cotidiano dessas populações. E é aqui que a história entra em uma fase ainda mais intensa, porque diante da pressão ambiental crescente, essas sociedades foram forçadas a tomar decisões. E essas decisões moldariam não apenas o destino delas, mas o destino de regiões inteiras. Uma das respostas mais significativas foi a migração. À medida que certas áreas se tornavam menos viáveis, grupos inteiros começaram a se deslocar em busca de condições melhores. E um dos principais destinos foi uma região que naquele momento começava a ganhar importância estratégica: o Vale do Nilo. O Nilo oferecia algo que o restante do Saara começava a perder: previsibilidade. Suas cheias regulares garantiam água, fertilidade e estabilidade. E para populações que vinham de um ambiente cada vez mais incerto, isso representava uma oportunidade única. E aqui acontece algo extraordinário. Essas populações que carregavam consigo conhecimentos acumulados ao longo de gerações, no Saara Verde, sobre manejo de animais, organização social, adaptação ambiental, passaram a contribuir diretamente para o desenvolvimento de uma das civilizações mais icônicas da história: o Antigo Egito. Isso significa que o Saara, mesmo em processo de declínio ambiental, ainda estava desempenhando um papel central na história humana. Ele não era apenas um espaço em transformação, era um agente de transformação. Mas nem todos migraram. Alguns grupos escolheram permanecer. E esses grupos desenvolveram estratégias ainda mais específicas de adaptação ao ambiente em mudança. Tornaram-se mais móveis, mais resilientes, mais especializados em sobreviver em condições adversas. E com o tempo, essas adaptações dariam origem a formas de vida que ainda hoje existem em regiões desérticas. Mas enquanto alguns resistiam e outros migravam, uma nova dinâmica começava a surgir. O Saara, que antes era um ambiente contínuo de vida, começava a se fragmentar. Áreas verdes se tornavam ilhas isoladas. Fontes de água se tornavam mais escassas e distantes entre si. E isso criava novos desafios, não apenas ambientais, mas também sociais. Porque em um cenário de escassez, a competição tende a aumentar. E embora não existam registros diretos de conflitos organizados nesse período específico, é razoável imaginar que tensões surgiram. Disputas por recursos, por território, por acesso à água. Tudo isso faz parte da dinâmica de qualquer ambiente em transformação. Ao mesmo tempo, novas rotas começaram a se formar. Mesmo com o avanço da aridez, o Saara ainda era atravessável. E isso permitiu o surgimento de caminhos que conectavam diferentes regiões do continente africano. Essas rotas seriam mais tarde fundamentais para o comércio transaariano, uma das redes comerciais mais importantes da história. Mas naquele momento, elas ainda estavam em fase inicial. E mesmo assim, já indicavam algo importante. O Saara não estava desaparecendo como espaço de relevância. Ele estava mudando de função, de um ambiente de vida abundante para um espaço de transição, de passagem, de conexão entre mundos diferentes. E essa transição não foi simples. Ela envolveu perdas, envolveu adaptações forçadas, envolveu decisões difíceis, mas também envolveu inovação, resiliência e transformação cultural. E talvez esse seja o ponto mais poderoso dessa fase da história. Porque o auge do Saara não foi apenas um momento de abundância natural. Foi um momento de construção humana, de desenvolvimento de capacidades que permitiriam à nossa espécie sobreviver a mudanças profundas. Foi um período em que o ser humano não apenas existia no ambiente, mas começava a entender, de forma mais profunda, como lidar com ele. E isso deixaria marcas que atravessariam milênios. Mas como toda fase de ascensão, esse período também tinha um limite. As mudanças climáticas continuariam, e eventualmente, o equilíbrio que sustentava esse sistema começaria a se romper de forma mais definitiva. E quando isso acontecesse, não haveria mais espaço para adaptação gradual. O que viria a seguir seria uma fase de ruptura. Uma fase onde o deserto deixaria de ser uma possibilidade e se tornaria uma realidade dominante. E com isso, muitas das estruturas construídas ao longo desse período
seriam colocadas à prova. Algumas sobreviveriam, outras desapareceriam, mas todas seriam marcadas por um processo que já não poderia ser revertido. O Saara estava deixando de ser verde, e o mundo, mais uma vez, estava prestes a mudar. Existe um momento na história de qualquer grande transformação em que o retorno simplesmente deixa de ser possível. Um ponto invisível, silencioso, que ninguém percebe no instante em que acontece, mas que depois de ultrapassado, redefine completamente o destino de tudo ao redor. No caso do Saara, esse ponto não foi um evento súbito, nem uma catástrofe explosiva. Foi algo muito mais sutil, e por isso mesmo, muito mais implacável. Foi o momento em que o equilíbrio climático que sustentava o Saara Verde começou a colapsar de forma irreversível. Durante milhares de anos, as mudanças haviam sido graduais. Pequenas variações na intensidade das chuvas, oscilações nos ciclos sazonais, alterações quase imperceptíveis no comportamento dos rios e lagos. Mas agora, esses sinais deixavam de ser isolados e começavam a formar um padrão claro. As monções africanas, que haviam sustentado a vida na região, recuavam de maneira consistente. O ar úmido já não avançava com a mesma força. As chuvas tornavam-se mais raras, mais irregulares, e em alguns casos, simplesmente deixavam de acontecer. E quando a chuva desaparece, tudo começa a seguir o mesmo caminho. Os primeiros a sentir o impacto foram os corpos d'água. Lagos que haviam sustentado ecossistemas inteiros começaram a encolher. Margens antes largas e estáveis se transformavam em faixas de terra seca. A água, que antes era abundante, tornava-se cada vez mais distante. Rios que serpenteavam pela paisagem começaram a perder volume, a fragmentar-se, até que em muitos casos desapareceram completamente. Mas o impacto não parava por aí. A vegetação, que dependia diretamente dessas fontes de água, começou a recuar. Áreas antes cobertas por gramíneas e arbustos tornavam-se expostas. O solo, sem a proteção das plantas, ficava vulnerável à erosão. E com o aumento da exposição ao sol, a evaporação acelerava ainda mais o processo de ressecamento. Era um efeito em cadeia. Menos chuva gerava menos vegetação. Menos vegetação gerava mais calor no solo. Mais calor gerava mais evaporação. E mais evaporação reduzia ainda mais a disponibilidade de água. Um ciclo de retroalimentação que empurrava o ambiente, cada vez mais em direção à aridez. E no centro de tudo isso, estavam os seres humanos. As comunidades que haviam prosperado durante o período do Saara Verde, agora se viam diante de um cenário completamente diferente. O que antes era previsível, tornava-se incerto. O que antes era abundante, tornava-se escasso. E talvez o mais desafiador de tudo, o que antes era estável, começava a mudar rapidamente demais. A adaptação, que antes era gradual, agora precisava ser urgente. Alguns grupos tentaram resistir. Ajustaram seus padrões de mobilidade, buscaram novas fontes de água, alteraram suas práticas de subsistência. Mas havia um limite para o que podia ser feito. Porque em determinado ponto, o ambiente simplesmente deixa de oferecer as condições mínimas para a sobrevivência. E é nesse momento que surge uma das decisões mais difíceis da história humana: partir. Migrações em larga escala começaram a ocorrer. Populações inteiras abandonavam territórios que haviam sido habitados por gerações. Caminhos antigos eram deixados para trás. Locais que carregavam memória, identidade, história, eram simplesmente abandonados. E para onde ir? Essa era a grande questão. Muitos seguiram em direção a regiões onde a água ainda era confiável. O Vale do Nilo tornou-se um dos principais destinos. Outros se deslocaram para áreas ao sul, onde o clima ainda mantinha certa estabilidade. Essas migrações não foram organizadas, nem coordenadas. Foram movimentos espontâneos, impulsionados pela necessidade. Mas nem todos conseguiram. E é aqui que a história ganha um tom mais sombrio. Porque enquanto alguns grupos encontravam novos caminhos, outros simplesmente desapareciam. Sem registros escritos, sem estruturas monumentais, sem documentação formal,
Muitas dessas sociedades deixaram apenas vestígios fragmentados de sua existência. Ferramentas espalhadas, ossos, restos de habitações, e em alguns casos, absolutamente nada. É como se tivessem sido apagadas. Mas talvez não tenham sido apagadas de forma instantânea. Talvez tenham resistido por gerações, lutando contra um ambiente cada vez mais hostil, tentando manter formas de vida que já não eram sustentáveis, até que em algum momento, não havia mais como continuar. E então, o silêncio. O avanço do deserto não foi apenas geográfico, foi também cultural. Cada comunidade que desaparecia, levava consigo conhecimentos, tradições, histórias que jamais seriam recuperadas. Um tipo de perda que não pode ser medido apenas em termos materiais. Mas mesmo em meio a esse cenário de colapso, existem elementos que tornam essa fase ainda mais intrigante. Um deles são as chamadas cidades perdidas. Embora o Saara não tenha desenvolvido grandes centros urbanos, como os que surgiriam posteriormente em outras regiões, há evidências de assentamentos relativamente complexos, que foram completamente engolidos pelo deserto. Um dos exemplos mais conhecidos é o que ficou associado à lendária cidade de Ubar, muitas vezes chamada de Atlântida das Areias. Relatos antigos falam de um centro próspero, envolvido em rotas comerciais, que teria desaparecido de forma repentina. Pesquisas modernas sugerem que o colapso pode ter sido resultado de uma combinação de fatores: esgotamento de recursos hídricos, instabilidade do solo e mudanças climáticas extremas. Mas a verdade é que não sabemos exatamente o que aconteceu. E talvez nunca saibamos. Porque o deserto tem uma característica única: ele não apenas destrói, ele esconde. Camadas e mais camadas de areia podem preservar estruturas por milhares de anos, mas também podem torná-las inacessíveis. O que está enterrado pode permanecer oculto por tempo indeterminado. E isso significa que grande parte da história do Saara pode ainda estar lá, esperando para ser descoberta. Mas enquanto algumas histórias permanecem ocultas, outras se revelam através da própria paisagem. A formação das grandes dunas, a expansão das áreas áridas, a consolidação do deserto como o conhecemos hoje, tudo isso são evidências de que o processo de desertificação não apenas aconteceu, mas se consolidou de forma definitiva. O Saara deixava de ser um ambiente em transformação, para se tornar um novo estado de equilíbrio, um equilíbrio baseado na escassez. E nesse novo cenário, apenas aqueles capazes de se adaptar a condições extremas conseguiriam sobreviver. Foi assim que surgiram culturas profundamente adaptadas ao deserto. Povos nômades que desenvolveram conhecimentos precisos sobre navegação em meio às dunas, identificação de rotas seguras, localização de fontes de águas subterrâneas. Grupos que transformaram o deserto não em um obstáculo, mas em um ambiente de vida possível. Mas mesmo essas adaptações têm limites. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. O declínio do Saara Verde não foi apenas um evento do passado. Ele é um exemplo claro de como mudanças climáticas podem reconfigurar completamente um ambiente, e com ele, o destino humano. Ele mostra que nenhuma civilização, por mais adaptada que esteja, está completamente imune às forças do planeta. E talvez a pergunta mais inquietante não seja sobre o que aconteceu com o Saara, mas sobre o que pode acontecer em outros lugares. Porque assim como naquele período, as mudanças podem começar de forma sutil. Pequenas alterações, sinais quase imperceptíveis, até que em algum momento, o ponto de não retorno seja alcançado. E quando isso acontece, não há mais volta. O Saara que conhecemos hoje é o resultado final desse processo. Um lembrete silencioso de que o mundo pode mudar completamente, mesmo sem um único evento catastrófico. Apenas com o tempo. Apenas com a persistência de forças invisíveis. E com decisões que muitas vezes são tomadas tarde demais. Mas mesmo após o colapso, a história não termina. Porque o deserto, embora pareça vazio, ainda carrega em si os ecos de tudo o que veio antes. E esses ecos continuam moldando o presente.
Quando olhamos para o Saara hoje, é fácil cair na ilusão de que estamos diante de um ambiente estático, imutável, quase congelado no tempo. Um mar de areia que sempre esteve ali, silencioso, imenso e aparentemente vazio. Mas essa percepção não poderia estar mais distante da realidade. O Saara não é apenas um deserto. Ele é um registro vivo, ou melhor, um registro ativo de tudo o que aconteceu antes. Cada grão de areia, cada formação geológica, cada vestígio escondido sob a superfície, carrega informações sobre um passado profundamente diferente. E é exatamente isso que transforma o Saara em uma das chaves mais importantes para entender não apenas a história da Terra, mas também o futuro do planeta. Durante muito tempo, a ideia de que o Saara já foi verde parecia quase absurda. Era difícil imaginar que uma região tão extrema pudesse ter sustentado rios, lagos e vida abundante. Mas com o avanço da ciência, essa percepção começou a mudar. Tecnologias modernas, como sensoriamento remoto, imagens de satélite e análises geológicas, revelaram padrões que não podem ser ignorados. Antigos leitos de rios, hoje completamente secos, foram identificados cruzando o deserto. Bacias que um dia abrigaram lagos gigantescos foram mapeadas com precisão. E em alguns casos, até mesmo estruturas que podem indicar assentamentos humanos foram detectadas sob camadas de areia. Essas descobertas não são apenas curiosidades científicas. Elas são peças de um quebra-cabeça muito maior. Porque ao estudar o passado climático do Saara, os cientistas conseguem compreender melhor como o sistema climático da Terra funciona. Conseguem identificar padrões, ciclos, gatilhos que levam a transformações em larga escala. E isso tem implicações diretas no presente. Hoje, vivemos em um momento em que as mudanças climáticas voltaram ao centro das discussões globais. O aumento das temperaturas, a alteração nos regimes de chuva, o avanço de áreas áridas em diferentes partes do mundo. Tudo isso levanta uma questão inevitável. Estamos caminhando para transformações semelhantes às que ocorreram no passado? O Saara oferece uma perspectiva única sobre essa pergunta. Porque ele mostra de forma concreta que o clima da Terra é dinâmico, que ambientes inteiros podem ser transformados ao longo do tempo, e que essas transformações não são apenas teóricas, elas já aconteceram. Mas existe uma diferença crucial entre o passado e o presente. No passado, essas mudanças ocorreram ao longo de milhares de anos, impulsionadas principalmente por fatores naturais, como variações orbitais e ciclos climáticos globais. Hoje, além desses fatores, existe um elemento adicional: a ação humana. E isso acelera tudo. O estudo do Saara, portanto, não é apenas uma investigação histórica. É também um alerta. Um lembrete de que o equilíbrio climático pode ser mais frágil do que parece. E de que pequenas alterações, quando acumuladas ao longo do tempo, podem gerar consequências gigantescas. Mas o legado do Saara não se limita ao campo científico. Ele também está presente na forma como o deserto continua influenciando o mundo atual, de maneiras que, à primeira vista, parecem invisíveis. Um dos exemplos mais impressionantes disso é o papel que o Saara desempenha no equilíbrio ecológico global. Todos os anos, enormes quantidades de poeira são levantadas por ventos intensos e transportadas por milhares de quilômetros. Essa poeira atravessa o Oceano Atlântico e chega até a América do Sul, onde desempenha um papel fundamental na fertilização da floresta amazônica. Isso mesmo, um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do planeta depende, em parte, de nutrientes que vêm de um dos ambientes mais áridos da Terra. Essa conexão revela algo profundo. O planeta funciona como um sistema integrado. Regiões aparentemente isoladas estão, na verdade, interligadas por processos complexos. O que acontece em um lugar pode impactar diretamente outro, mesmo que estejam separados por oceanos inteiros. E o Saara é uma peça central nesse sistema. Além disso, o deserto também influencia padrões climáticos em escala global. Suas altas temperaturas afetam correntes de ar, que por sua vez impactam sistemas meteorológicos em diferentes partes do mundo. Ou seja, o Saara não é apenas um reflexo das mudanças climáticas.
ele também é um agente ativo dentro desse sistema. Mas talvez o aspecto mais fascinante do legado do Saara esteja naquilo que ainda não foi totalmente descoberto. Apesar dos avanços tecnológicos, grande parte do deserto permanece inexplorada em termos arqueológicos. E isso significa que há uma enorme quantidade de história ainda escondida sob a areia. Cidades, rotas, vestígios de culturas que podem reescrever o que sabemos sobre o passado humano. E aos poucos, essas histórias começam a emergir. Descobertas recentes sugerem que o Saara pode ter abrigado redes complexas de ocupação humana muito antes do que se imaginava. Evidências de antigas rotas de circulação, padrões de assentamento e até possíveis formas de organização social indicam que o deserto, em seu passado verde, pode ter sido muito mais central na história da humanidade do que se pensava. Isso levanta uma possibilidade intrigante. E se o Saara não foi apenas um cenário, mas um protagonista? E se muitas das bases culturais, sociais e tecnológicas que associamos a outras regiões tiveram, na verdade, suas origens ou influências nesse território hoje esquecido? Essas são perguntas que ainda estão sendo exploradas. Mas o simples fato de que elas existem já mostra o quanto o Saara continua relevante. E não apenas para entender o passado, mas para refletir sobre o futuro, porque no fim das contas, a história do Saara é uma história de transformação, de adaptação, de perda e de reinvenção. E essas são características que continuam definindo a relação entre o ser humano e o ambiente até hoje. Vivemos em um mundo onde as condições estão mudando, onde o clima está se alterando, onde regiões inteiras podem enfrentar desafios semelhantes aos que o Saara enfrentou no passado. E diante disso, surge uma pergunta inevitável: estamos preparados? O estudo do Saara não oferece respostas simples, mas ele oferece contexto. Ele mostra que mudanças profundas são possíveis, que ambientes podem ser reconfigurados, e que a capacidade de adaptação será sempre um fator determinante. Mas também mostra algo mais. Mostra que nem todas as mudanças podem ser evitadas. Algumas fazem parte da própria dinâmica do planeta. E nesses casos, a questão não é impedir a transformação, mas entender como viver com ela. O Saara, com toda a sua vastidão e silêncio, carrega essa mensagem de forma poderosa. Ele é ao mesmo tempo um monumento ao passado e um aviso para o futuro. Um lembrete de que o mundo que conhecemos hoje não é permanente. E de que, assim como aconteceu antes, ele pode mudar novamente. Talvez não da mesma forma, talvez não no mesmo ritmo, mas inevitavelmente ele mudará. E quando isso acontecer, as histórias que estamos vivendo agora também poderão ser enterradas, transformadas, reinterpretadas por gerações futuras. Assim como fazemos hoje com o Saara, tentando reconstruir, entender, dar sentido a um passado que por muito tempo esteve escondido sob a areia. E talvez essa seja a maior lição de todas. O tempo não apaga completamente. Ele transforma, ele reconfigura, mas sempre deixa pistas. E cabe a nós decidir se vamos ignorá-las ou aprender com elas. Ao longo desta jornada, atravessamos milhares de anos de história para compreender algo que à primeira vista parecia simples, um deserto. Mas o que encontramos foi muito mais do que isso. Encontramos um ciclo, um processo contínuo de transformação que revela uma verdade desconfortável, porém essencial. Nada na Terra é permanente. O que hoje parece sólido, estável e definitivo, pode com o tempo se transformar completamente. O Saara é a prova viva, ou melhor, a prova silenciosa dessa realidade. Porque quando olhamos para ele agora, é difícil imaginar tudo o que existiu ali antes. É difícil visualizar rios, onde hoje há apenas areia. É difícil conceber a presença de animais, de comunidades humanas, de vida abundante, em um ambiente que hoje parece tão hostil. Mas essa dificuldade não muda o fato. Apenas revela o quanto nossa percepção é limitada ao presente. E talvez esse seja o primeiro grande aprendizado dessa história. Nós tendemos a enxergar o mundo como algo fixo, como se as condições atuais fossem a regra, e não apenas um momento dentro de um processo muito maior. Mas o Saara nos mostra exatamente o contrário.
Ele nos mostra que o planeta está em constante movimento, que o equilíbrio que vemos hoje é apenas temporário, e que mudanças profundas podem acontecer, mesmo que levem tempo. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais relevante. Diferente das populações que viveram no Saara Verde, nós temos acesso ao conhecimento. Temos ciência, tecnologia, dados. Sabemos que o clima pode mudar, sabemos que esses processos existem, e ainda assim muitas vezes agimos como se nada fosse acontecer. Essa é a contradição. Porque enquanto no passado as mudanças eram inevitáveis e pouco compreendidas, hoje elas são estudadas, analisadas, discutidas. E mesmo assim continuam sendo em muitos casos ignoradas. E é aqui que a história do Saara deixa de ser apenas um relato do passado e se transforma em um espelho. Um espelho que reflete nossas escolhas atuais. Porque assim como aquelas populações enfrentaram mudanças graduais, que ao longo do tempo se tornaram irreversíveis, nós também estamos inseridos em um processo de transformação. A diferença é que desta vez, temos a capacidade de perceber os sinais com antecedência. Mas perceber não é o mesmo que agir. E essa é a parte mais crítica. O Saara não se tornou um deserto de um dia para o outro. Foi um processo, lento, progressivo, e por muito tempo provavelmente imperceptível para quem vivia ali. E isso levanta uma pergunta que não pode ser ignorada. Será que estamos vivendo algo semelhante agora? Será que existem mudanças em curso que ainda não percebemos completamente? Ou que percebemos, mas escolhemos não encarar com a devida seriedade? Essas perguntas não têm resposta simples, mas elas são necessárias, porque a história não serve apenas para ser lembrada. Ela serve para ser compreendida, para ser utilizada como ferramenta de reflexão, como base para decisões futuras. E o Saara, com toda a sua complexidade, oferece exatamente isso. Ele nos mostra que a adaptação é possível, que o ser humano é capaz de encontrar caminhos, de se reinventar, de sobreviver mesmo em condições extremas. Mas também mostra que existem limites, que nem todas as mudanças podem ser superadas, e que em alguns casos, o único caminho possível é o deslocamento, ou o desaparecimento. Essa dualidade é o que torna essa história tão poderosa, porque ela não é apenas sobre perda, é também sobre resiliência, sobre a capacidade de continuar, mesmo quando o ambiente muda, mesmo quando o cenário se torna desfavorável. E isso nos leva a um ponto essencial. O futuro não está definido. Assim como o Saara já foi verde e hoje é árido, outras regiões podem passar por transformações semelhantes. Mas a forma como essas transformações serão enfrentadas depende em grande parte das escolhas que fazemos agora. E isso muda completamente a perspectiva, porque ao contrário do passado, onde as populações reagiam às mudanças, hoje temos a oportunidade de antecipá-las, de nos preparar, de adaptar nossos sistemas, nossas estruturas, nossas formas de viver. Mas isso exige consciência, exige atenção, exige a disposição de olhar para histórias como essa, não apenas como curiosidades, mas como lições. E talvez essa seja a maior contribuição do Saara para o mundo moderno. Não apenas mostrar o que aconteceu, mas nos fazer pensar sobre o que pode acontecer. E mais importante, sobre o que podemos fazer a respeito. Porque no fim das contas, a história não é apenas uma sequência de eventos passados. Ela é um guia, um conjunto de experiências acumuladas que podem nos ajudar a navegar pelo presente. E ignorar isso é repetir erros. Ao longo deste documentário, você viu como um ambiente inteiro pode ser transformado, como sociedades podem surgir, se desenvolver e desaparecer. Como o clima pode moldar destinos, influenciar culturas e redefinir territórios. Mas acima de tudo, você viu como tudo isso está conectado. Nada acontece de forma isolada. E essa é uma das verdades mais importantes que podemos extrair dessa jornada. O planeta é um sistema, e nós fazemos parte dele. Cada ação, cada mudança, cada decisão tem um impacto, direto ou indireto, dentro desse sistema. E isso significa que o futuro não é apenas algo que vai acontecer.
É algo que está sendo construído. Agora, neste exato momento. E talvez, daqui a milhares de anos, outras gerações olharão para o nosso tempo, da mesma forma que olhamos para o Saara, tentando entender. Tentando encontrar sentido nas escolhas que fizemos. A diferença é que hoje, ainda temos a chance de influenciar esse resultado. Ainda temos a chance de aprender com o passado. Ainda temos a chance de agir. E isso nos leva ao encerramento desta jornada. Se esta história fez você enxergar o mundo de uma forma diferente, se fez você questionar o que antes parecia óbvio, então ela já cumpriu seu papel. Porque o conhecimento só tem valor quando transforma a forma como pensamos. E agora, a decisão é sua. Se você quer continuar explorando histórias que revelam os bastidores do nosso mundo, histórias que vão além do óbvio, que desafiam percepções, e que conectam passado, presente e futuro, então este é o momento de dar o próximo passo. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E continue acompanhando. Porque existem muitas outras histórias esperando para serem contadas. E no próximo episódio, vamos mergulhar em outra jornada épica, explorando uma das civilizações mais antigas, complexas e enigmáticas da história humana. Uma história que, assim como o Saara, também guarda segredos que ainda estamos tentando decifrar. E talvez ao final dessa próxima jornada, você perceba que todas essas histórias estão mais conectadas do que parecem. Porque no fim, tudo faz parte da mesma narrativa. A narrativa do tempo. E de como ele transforma tudo.